Queridos irmãos e irmãs em Cristo, que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês neste momento tão especial. É com imensa alegria e gratidão no coração que eu me dirijo a vocês hoje, sabendo que Deus tem preparado uma palavra poderosa que vai transformar a sua fé e fortalecer o seu coração. Hoje vamos meditar juntos sobre uma das passagens mais transformadoras da palavra de Deus, encontrada em Tiago 1:6, que nos diz: peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Este versículo, meus amados, é como uma chave dourada que abre as portas do impossível em nossas vidas. Tiago está nos ensinando sobre o poder da fé inabalável, aquela fé que não vacila diante das circunstâncias, que não se deixa abalar pelas tempestades da vida, que permanece firme como uma rocha diante das ondas mais furiosas do mar. Quantos de nós já experimentamos momentos em que a dúvida bateu à porta do nosso coração? Quantas vezes olhamos para as montanhas em nossa vida, sejam elas doenças, dificuldades financeiras, problemas familiares, desafios profissionais, e pensamos: será que Deus realmente pode fazer algo sobre isso? O apóstolo Tiago nos mostra que essa vacilação, essa incerteza, é como uma onda do mar que vai e vem, sem direção, sem propósito. Mas hoje, meus queridos, quero que vocês saibam que Deus tem um plano maravilhoso para fortalecer a sua fé. Ele quer que vocês experimentem o poder de uma fé que move montanhas, que transforma situações impossíveis, que traz milagres para a vida de vocês e de suas famílias. Se esta palavra está tocando o seu coração, se você sente que Deus está falando com você através desta mensagem, deixe um comentário aqui embaixo dizendo: eu creio. Quero orar especificamente por cada um de vocês que está buscando uma fé mais forte, uma fé inabalável. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações, porque toda semana trazemos uma palavra poderosa de Deus para edificar a sua vida espiritual. Vamos juntos nesta jornada de fé. Agora eu convido cada um de vocês a fechar os seus olhos, se possível, encontrar um lugar tranquilo e vamos nos colocar na presença do Deus Todo-Poderoso. Vamos orar juntos por uma fé que move montanhas. Senhor Jesus, nosso Deus maravilhoso, nós nos colocamos aqui diante do Teu trono de graça, com corações gratos e humildes. Pai, eu quero te agradecer por este novo dia que Tu nos concedeste, por mais uma oportunidade de buscar o Teu rosto, de nos aproximarmos de Ti através da oração, de experimentarmos o Teu amor e a Tua misericórdia, que se renovam a cada manhã. Reconhecemos, Senhor, que nem sempre nossa caminhada tem sido fácil. Houve momentos em que olhamos para as circunstâncias e permitimos que a dúvida entrasse em nossos corações. Houve dias em que as montanhas pareciam tão altas, tão impossíveis de serem movidas, que chegamos a questionar se realmente podíamos confiar em Tuas promessas. Pai, eu sei que muitos dos que estão assistindo a este vídeo passaram por noites difíceis, choraram lágrimas amargas, enfrentaram situações que pareciam sem solução. Alguns carregaram o peso da ansiedade, outros lutaram contra o desânimo, e muitos se viram cercados por circunstâncias que pareciam maiores do que a sua fé. Mas hoje, Senhor, nós reconhecemos a Tua bondade infinita. Reconhecemos que mesmo quando duvidamos, Tu permaneces fiel. Mesmo quando nossa fé vacila como uma onda do mar, o Teu amor por nós permanece inabalável. Tu és o Deus que não muda, o Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pai, nós nos humilhamos diante de Ti, reconhecendo que nossa força é limitada, que nossa sabedoria é insuficiente, que nossos recursos são pequenos diante das grandes montanhas que enfrentamos. Mas também reconhecemos que Tu és o Deus do impossível, o Deus que fez o mar se abrir para o povo de Israel, que fez o sol parar para Josué, que ressuscitou os mortos e curou os enfermos. Nós Te adoramos, Senhor, porque Tu és digno de toda a honra e toda a glória. Tu és o Deus que ouve as nossas orações, que conhece as nossas necessidades antes mesmo de as apresentarmos a Ti. Tu és o Pai amoroso que deseja o melhor para os seus filhos.
que tem planos de paz e não de mal para as nossas vidas. Pai Celestial, hoje nós clamamos a Ti pedindo que fortaleças a nossa fé. Senhor, Tu disseste através do Teu servo Tiago que devemos pedir com fé, em nada duvidando. Pai, nós reconhecemos que muitas vezes nossa fé tem sido como aquela onda do mar, levada de um lado para o outro pelas circunstâncias da vida. Senhor Jesus, Tu disseste em Mateus 17:20, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Pai, nós suplicamos a Ti que nos dês essa fé do tamanho de um grão de mostarda, pequena em tamanho, mas poderosa em essência, capaz de mover as montanhas que se levantam contra nós. Há montanhas de enfermidade que precisam ser movidas, Senhor. Há montanhas de dificuldades financeiras que parecem intransponíveis. Há montanhas de problemas familiares que têm causado dor e sofrimento. Há montanhas de vícios e dependências que têm escravizado muitos dos Teus filhos. Há montanhas de depressão e ansiedade que têm roubado a paz e a alegria. Pai, nós Te pedimos com súplicas e ações de graça que Tu moves essas montanhas. Não estamos aqui para exigir ou demandar, mas para suplicar humildemente a Tua intervenção divina. Senhor, Tu conheces cada situação, cada dor, cada lágrima que foi derramada. Tu sabes exatamente o que cada um de nós está enfrentando neste momento. Como está escrito em Hebreus 11:6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pai, nós cremos que Tu existes. Cremos que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Senhor, eu suplico a Ti que quebres as correntes da dúvida que têm aprisionado muitos corações. Que onde há incredulidade, Tu plantes sementes de fé. Que onde há desespero, Tu acendas a chama da esperança. Que onde há medo, Tu estabeleças a Tua paz que excede todo entendimento. Pai, nós lembramos das palavras do Teu Filho em Marcos 9:23. Tudo é possível ao que crê. Senhor, nós queremos ser pessoas que creem, não apenas com a mente, mas com todo o coração, com toda a alma, com toda a força. Queremos ter uma fé que não se abala diante das tempestades, que não recua diante dos gigantes, que não se intimida diante das impossibilidades. Fortalece, Senhor, aquele que está assistindo este vídeo e tem lutado contra a dúvida. Fortalece a irmã que tem orado pela cura de um ente querido e ainda não viu a resposta. Fortalece o irmão que tem pedido por um emprego e as portas parecem fechadas. Fortalece todos nós para crermos que Tu és fiel e que Tuas promessas se cumprirão em nossas vidas. Senhor Deus, nós clamamos a Ti, lembrando das palavras que Tu falaste através do profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Pai, Tua palavra não é vã. Tua palavra tem poder criador. Tua palavra é viva e eficaz. Quando Tu disseste, tenha fé e não duvide, não foram apenas palavras bonitas para nos consolar. Era uma ordem divina, um comando do céu. Uma chave espiritual que Tu estavas colocando em nossas mãos. Senhor, nós Te pedimos que nos ajudes a compreender a magnitude desta revelação, que nos ajudes a aplicá-la em nossa vida diária. Pai, há situações em nossa vida que parecem impossíveis aos olhos humanos. Há diagnósticos médicos que assombram, há dívidas que parecem impagáveis, há relacionamentos que parecem irreconciliáveis, há sonhos que parecem inalcançáveis. Mas Tu nos ensinas que estas são apenas montanhas esperando para serem movidas pela força da fé. Senhor Jesus, Tu nos mostraste o exemplo perfeito quando estiveste aqui na terra. Tu nunca duvidaste do Pai, nunca questionaste seu poder, nunca vacilaste diante das impossibilidades. Quando enfrentaste a tempestade no mar, Tu a repreendeste com autoridade. Quando estiveste diante do túmulo de Lázaro, Tu não duvidaste que ele ressuscitaria. Tu és o nosso modelo de fé inabalável. Pai, nós Te suplicamos que nos transformes à imagem de Jesus também na área da fé.
Que quando olharmos para as montanhas em nossa vida, vejamos não obstáculos intransponíveis, mas oportunidades para testemunharmos teu poder sobrenatural. Que nossa primeira reação não seja o medo ou a dúvida, mas a confiança absoluta em tuas promessas. Como está escrito em Romanos 10:17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Senhor, nós te pedimos que abras nossos ouvidos espirituais para ouvir tua voz com mais clareza. Que cada vez que lermos tua palavra, nossa fé seja alimentada, fortalecida, edificada. Que cada promessa que encontrarmos nas Escrituras se torne real e viva em nossos corações. Pai misericordioso, nós reconhecemos diante de ti que nem sempre temos sido exemplos de fé inabalável. Confessamos que houve momentos em que duvidamos de tuas promessas, momentos em que permitimos que as circunstâncias falassem mais alto do que tua palavra. Houve ocasiões em que fomos como aquela onda do mar, levados pelo vento da incerteza. Senhor, eu confesso pelos meus irmãos e irmãs e por mim mesmo que nem sempre cremos com todo o coração. Às vezes oramos pedindo, mas no fundo do coração questionamos se tu realmente vais responder. Às vezes clamamos por milagres, mas já estamos preparados para a decepção. Perdoa-nos, Pai, por essa falta de fé. Confessamos que muitas vezes permitimos que o medo tomasse o lugar da fé, que a ansiedade ocupasse o espaço da confiança, que a preocupação substituísse a paz que vem de ti. Reconhecemos que isso não te agrada, que isso não honra teu nome, que isso não reflete quem tu realmente és em nossas vidas. Pai, nós pedimos perdão pelas vezes em que falamos palavras de dúvida e incredulidade. Perdão pelas ocasiões em que contagiamos outros com nossa falta de fé. Perdão pelos momentos em que, ao invés de ser instrumentos de fé e esperança, fomos fonte de desânimo e desesperança. Senhor Jesus, nós te pedimos que o teu sangue precioso nos purifique de toda incredulidade, que ele lave não apenas nossos pecados, mas também nossas dúvidas, nossos questionamentos, nossa falta de confiança. Que ele nos torne nova criatura também na área da fé, também na área da confiança absoluta em Deus. Espírito Santo, nós te convidamos a fazer uma obra profunda em nossos corações. Remove de nós toda raiz de incredulidade, toda semente de dúvida que tenha sido plantada pelas experiências dolorosas do passado. Cura as feridas que nos fizeram questionar o amor e o cuidado de Deus. Pai, cria em nós um coração puro, um espírito renovado. Faz de nós pessoas de fé, pessoas que confiam inteiramente em Ti, que não vacilam diante das tempestades, que permanecem firmes como uma rocha diante das ondas mais furiosas da vida. Senhor nosso Deus, agora nós queremos interceder pelos nossos irmãos e irmãs que estão enfrentando momentos difíceis em suas vidas. Tu conheces cada família que está representada aqui hoje através desta oração. Tu sabes das necessidades específicas, das dores silenciosas, das lágrimas que foram derramadas em segredo. Pai, eu levanto diante de Ti todas as famílias que estão passando por crises. Há lares onde a harmonia foi quebrada, onde a comunicação se perdeu, onde o amor esfriou. Senhor, nós te pedimos que derrames Tua paz sobre estas famílias, que restaures os relacionamentos, que cure as feridas emocionais, que una os corações que se distanciaram. Nós te pedimos especialmente pelos casamentos que estão enfrentando dificuldades. Senhor, fortalece os laços matrimoniais, ensina os cônjuges a se amarem como Cristo amou a Igreja, dá-lhes sabedoria para resolver os conflitos, paciência para suportar as diferenças e amor para perdoar as falhas um do outro. Pai, nós intercedemos pelos filhos que se afastaram dos caminhos do Senhor. Tu conheces a dor dos pais que choram por filhos rebeldes, que oram dia e noite por uma mudança, que não desistem de crer na transformação. Senhor, toca o coração destes filhos, mostra-lhes teu amor, traz-lhes de volta para casa, tanto a casa dos pais, quanto a casa do Pai Celestial. Senhor Jesus, médico dos médicos, nós intercedemos por todos os que estão enfrentando batalhas contra enfermidades. Tu conheces cada leito de hospital, cada sala de cirurgia, cada consultório médico onde há alguém clamando por cura. Nós te pedimos que estendas tua mão poderosa e traga saúde, restauração e renovação completa.
Pai, há muitos que estão lutando contra dependências que os escravizam. Nós não mencionamos nomes específicos, mas tu sabes de que se trata. Há correntes que precisam ser quebradas, há prisões que precisam ser abertas, há liberdade que precisa ser proclamada. Senhor, usa teu poder libertador para romper essas amarras e dar uma nova chance, um novo começo. Nós também intercedemos por aqueles que estão enfrentando lutas emocionais intensas. Tu conheces os corações que estão sofrendo, as mentes que estão perturbadas, as emoções que estão desequilibradas. Senhor, derrama tua cura emocional, tua paz que excede todo o entendimento, tua alegria que é nossa força. Pai, intercedemos pela tua igreja espalhada por todo o mundo. Fortalece os pastores e líderes, dá-lhes sabedoria e direção divina. Aviva o povo de Deus, acende o fogo do primeiro amor em cada coração. Que tua igreja seja sal da terra e luz do mundo, uma igreja que demonstra teu poder através de sinais, maravilhas e milagres. Senhor, nós clamamos pelos que ainda não te conhecem como Salvador pessoal. Há famílias inteiras que precisam conhecer tua salvação. Há pessoas que estão buscando sentido para a vida e não sabem que tu és a resposta. Usa-nos como instrumentos em tuas mãos para levar o Evangelho até os confins da terra. Pai amado, agora nós te pedimos que esta fé que move montanhas se torne uma realidade prática em nossa vida cotidiana. Não queremos que esta oração seja apenas um momento bonito de reflexão, mas queremos que ela produza frutos duradouros em nossa caminhada contigo. Senhor, ensina-nos a aplicar os princípios da fé inabalável em nossas decisões diárias. Quando estivermos enfrentando uma situação difícil no trabalho, que nossa primeira reação seja buscar tua direção em oração, confiando que tu tens o controle de todas as coisas. Quando estivermos preocupados com as finanças, que lembremos que tu és Jeová Jiré, o Deus que provê, e que nunca faltou nada aos que confiam em ti. Pai, nós te pedimos que nos ensines a falar palavras de fé sobre nossas circunstâncias, que ao invés de falarmos sobre o tamanho dos nossos problemas, falemos sobre o tamanho do nosso Deus, que ao invés de darmos voz às nossas dúvidas, proclamemos tuas promessas com convicção e autoridade espiritual. Como está escrito em Provérbios 18:21, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Senhor, ajuda-nos a usar nossa língua como instrumento de fé, pronunciando palavras que edificam, que curam, que abençoam, que declaram tua soberania sobre toda situação impossível. Pai, queremos que nossa fé seja contagiante. Queremos ser pessoas que inspiram outros a crer, que encorajam os desanimados, que fortalecem os fracos na fé, que quando as pessoas olharem para nós, vejam não nossa força pessoal, mas teu poder operando através de nós. Senhor, nós te pedimos que nos dês discernimento espiritual para reconhecer quando o inimigo está tentando plantar sementes de dúvida em nossos corações, que tenhamos sabedoria para resistir aos seus ataques, lembrando que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Pai, ensina-nos a perseverar na fé mesmo quando as respostas às nossas orações parecem demorar. Como Abraão, que contra toda esperança creu em esperança, queremos ser pessoas que não desistem de crer, mesmo quando as circunstâncias parecem contradizer tuas promessas. Queremos ser como a mulher Ciro-fenícia, que não desistiu de buscar a cura para sua filha, mesmo quando Jesus aparentemente a rejeitou inicialmente. Queremos ter a persistência do cego Bartimeu, que clamou ainda mais alto quando tentaram fazê-lo calar. Queremos ter a determinação dos 4 amigos que abriram o telhado para levar o paralítico até Jesus. Senhor, nós te pedimos provisão para todas as necessidades práticas de nossas vidas. Tu conheces as contas que precisam ser pagas, os empregos que precisam ser encontrados, os negócios que precisam prosperar. Tu sabes das necessidades de cada família, de cada pessoa que está participando desta oração. Pai, abre portas que nenhum homem pode fechar. Cria oportunidades onde não existem. Faz caminhos no deserto e rios no lugar seco. Que tua provisão alcance cada lar, cada mesa, cada necessidade específica. Nós te pedimos direcionamento divino para as decisões importantes que precisamos tomar.
a escolha sobre carreira, sobre relacionamentos, sobre mudanças de cidade, sobre investimentos. Senhor, guia nossos passos, ilumina nosso caminho, sussurra em nossos ouvidos a direção que devemos tomar. Pai nosso que estás nos céus, nós declaramos nossa total dependência de Ti. Reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer, mas contigo todas as coisas são possíveis. Tu és nossa fonte, nossa força, nossa esperança, nossa segurança. Declaramos que Tu és Senhor sobre toda montanha em nossas vidas. Tu és maior do que qualquer doença, maior do que qualquer crise financeira, maior do que qualquer problema familiar, maior do que qualquer desafio que possamos enfrentar. Nós dependemos de Tua graça para viver cada dia. Dependemos de Tua misericórdia para nos sustentar. Dependemos de Teu amor para nos guardar. Dependemos de Teu poder para nos transformar. Pai, Tu és nossa rocha, nossa fortaleza, nosso libertador. Tu és o Deus em quem confiamos, o escudo que nos protege, a força da nossa salvação, nosso alto refúgio. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós Te agradecemos por este tempo precioso de oração. Agradecemos porque sabemos que Tu ouviste cada palavra, cada súplica, cada pedido que fizemos. Tu conheces a sinceridade de nossos corações e a genuinidade de nossa fé. Pai, nós saímos desta oração com esperança renovada, com fé fortalecida, com a certeza de que Tu estás no controle de todas as coisas. Não importa quão altas sejam as montanhas que enfrentamos, sabemos que elas se moverão diante do poder da fé que Tu colocaste em nossos corações. Senhor, nós Te entregamos todas as nossas ansiedades, todos os nossos medos, todas as nossas preocupações. Em troca, recebemos Tua paz, Tua alegria, Tua confiança inabalável. Que esta oração produza frutos abundantes em nossas vidas, que ela seja como uma semente plantada em terra fértil, que cresce, se desenvolve e produz uma colheita de bênçãos, milagres e transformações. Pai, nós Te pedimos que derrames Tuas bênçãos sobre cada pessoa que participou desta oração. Que Tu sejas conhecido em suas vidas como o Deus fiel, o Deus que cumpre promessas, o Deus que move montanhas. Abençoa, Senhor, cada lar, cada família, cada sonho, cada projeto. Que Tua mão poderosa esteja sobre nós, nos guiando, nos protegendo, nos abençoando. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, se esta oração tocou seu coração, se você sente que Deus falou com você através desta palavra, deixe um amém aqui nos comentários. Quero saber quantas pessoas foram impactadas por esta oração poderosa. E se você tem um testemunho de como Deus tem movido montanhas em sua vida, compartilhe conosco. Seus testemunhos são uma fonte de encorajamento e fortalecimento da fé para outros irmãos que estão enfrentando suas próprias batalhas. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Toda semana, trazemos uma palavra poderosa de Deus para edificar sua vida espiritual e fortalecer sua caminhada com Jesus. Compartilhe este vídeo com seus familiares, amigos e irmãos da igreja. Há pessoas que precisam ouvir esta palavra de fé e esperança. Seja você um instrumento de Deus para levar esta mensagem até aqueles que estão precisando de um milagre em suas vidas. Que Deus os abençoe abundantemente, que Ele seja conhecido em suas vidas como o Deus que move montanhas e que vocês experimentem em primeira mão o poder de uma fé inabalável. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima semana com uma nova palavra de poder. Deus abençoe a todos.